Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 14 a 16 do livro de Mateus. Agora nós vamos estudar o capítulo 14, versículos 1 a 2 do capítulo 14. Herodes Antipas era o governador romano da região onde Jesus exercia seu ministério. Ele tinha apenas 17 anos quando seu pai, Herodes o Grande, morreu. O reino foi dividido entre os três filhos de Herodes, Arquelau, Antipas e Filipe II. Herodes Antipas foi nomeado tetrarca, ou seja, governador da quarta parte de um reino. Ele era então o tetrarca da Galiléia e Pérea e teve um longo reinado. A reação de Herodes Antipas ao ouvir sobre o ministério de Jesus revela uma curiosa mistura de teologia e superstição, baseada em parte nas ideias semipagãs sobre espíritos que retornam. Versículos 3 e 4. Herodias era neta de Herodes o Grande. Ela se casou com seu tio Herodes Filipe I, que morava em Roma e não governou depois da morte do pai Herodes o Grande. Como convidado na casa de Herodias e Herodes Filipe I, Herodes Antipas persuadiu Herodias a deixar o marido, que era meio-irmão dele, do Herodes Antipas, para ficar com ele. Quando Herodes Antipas se casou com Herodias, João Batista condenou-o publicamente por se casar com a esposa de seu meio-irmão. Esse casamento era incestuoso, uma afronta à lei de Deus, de acordo com o livro de Levítico. Politicamente, João era uma ameaça a Herodes, por isso o rei o mandou prender a fim de conter a influência de João Batista sobre o povo. Versículos 6 a 11. Salomé, a filha de Herodias, com seu primeiro marido, dançou eroticamente para seu tio Herodes. Isso parece ter induzido o embriagado Herodes a fazer um juramento que mais tarde ele haveria de lamentar. Herodias então pediu a decapitação como meio de execução para que ela pudesse mostrar a cabeça de João Batista como um troféu. Os relatos dos evangelhos acerca desse evento eram provavelmente dependentes de um informante na corte de Herodes, possivelmente Joana ou Manaém. Versículo 12. Os discípulos de João permaneceram leais a ele durante todo o período de aprisionamento dele. Eles cuidaram de seu sepultamento, uma vez que toda a família de João, muito provavelmente, já havia falecido, pois Zacarias e Isabel já eram idosos quando João Batista nasceu. Versículos 13 a 21. Pães e pequenos peixes eram alimentos básicos na Galileia. Os pães eram do tamanho de um pão francês. A descrição que João fez dos peixes indica que eles eram ou secos ou marinados. O apóstolo João, ele também identificou os pães como feitos de cevada, o alimento dos pobres. Ele sugeriu que os pães e os peixes eram pequenos, uma vez que eram suficientes apenas para o almoço de um rapaz. Este é o único milagre de Jesus que é registrado em todos os 4 evangelhos. Cada pessoa comeu até ficar satisfeita e os discípulos recolheram as sobras em volume maior do que o disponível originalmente. O Evangelho de João mostra que muitos ali presentes compararam os milagres de Jesus à provisão que Deus fez do maná no deserto. Mateus registra 5.000 homens, além das mulheres e crianças, o que provavelmente então chegou perto de 10 a 15 mil pessoas. Versículos 22 a 33. Em preparação à sua missão em regiões gentias e com suas provações em Jerusalém na iminência de acontecerem, Jesus passou a tarde e a noite em dedicada oração. O barco já estava longe, a uma boa distância da terra. Os discípulos provavelmente estavam a cerca de 5 quilômetros para dentro do lago, que tinha de 6 a 8 quilômetros de largura naquele local, dependendo do ponto exato por onde atravessaram. No versículo 25, a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, diz que era de madrugada, mas outras versões da Bíblia trazem que era a 4ª vigília. O exército romano dividia a noite em 4 vigílias de 3 horas cada, das 18 horas até as 6 da manhã. O início da 4ª vigília, então, era 3 horas da manhã, o que significa que os discípulos haviam lutado contra a tempestade por no mínimo 9 horas. Fantasma é uma palavra originada do grego e era um termo para aparências ou aparições de espíritos. Os discípulos podem ter pensado que um espírito maligno estivesse tentando enganá-los. Ao caminhar sobre as águas em uma furiosa tempestade, Jesus demonstrou ser, de fato, o Senhor sobre toda a criação.
Por isso, não era preciso temer ou duvidar. A única resposta apropriada era adorar Jesus e reconhecer que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Esta é a única vez em Mateus que os discípulos usam este título completo para se dirigirem a Jesus. Versículos 34 a 36. Genezaré estava localizada na margem noroeste do Mar da Galileia, cerca de 8 quilômetros ao sul de Cafarnaum. O povo de Genezaré parecia estar informado da cura da mulher do fluxo de sangue. Esse milagre ocorreu na vizinha Cafarnaum e estabeleceu um precedente para a cura mediante o toque na orla do manto de Jesus. Agora nós vamos estudar o capítulo 15, versículos 1 a 2 do capítulo 15. Havia um tratado da lei judaica a uma discussão de como as mãos deveriam ser lavadas. Esperava-se dos bons judeus que realizassem o ritual de lavagem das mãos antes, durante e depois de cada refeição. A pessoa primeiro derramaria água sobre as mãos com os dedos voltados para cima, deixando a água chegar ao punho. Em seguida, apontaria os dedos para baixo e derramaria a água novamente, desta vez deixando a água gotejar pelos dedos. Se alguém confundisse essa ordem ou derramasse a água em ambas as vezes com as mãos voltadas para baixo ou para cima, as mãos ainda estariam ritualmente impuras. Cada mão tinha que ser esfregada uma à outra, mas isso só poderia ser feito depois que a mão estivesse limpa. Negligenciar a primeira ou a terceira lavagem era considerado um grave pecado, possivelmente um pecado mortal. Tal lavagem não era prescrita na lei do Antigo Testamento, mas era uma tradição transmitida aos judeus do primeiro século por seus anciãos. Versículos 3 a 6. Jesus ensinou que a autoridade das Escrituras excedia toda tradição humana e condenou os fariseus e os escribas por estimarem a tradição humana acima da Escritura. A lei judaica requeria que os filhos cuidassem dos pais em sua velhice. No entanto, os sacerdotes corruptos permitiam que os filhos que estivessem cansados de cuidar de seus pais fizessem o voto de Corbã. Esse voto dedicava a Deus e ao Templo de Jerusalém os recursos que, de outra maneira, eles utilizariam para dar apoio aos pais. Uma vez que a obrigação da pessoa para com Deus excedia todas as demais obrigações, os sacerdotes ensinavam que tal artifício era justo. No entanto, Jesus o condenou fortemente. Versículos 7 a 9. Jesus citou a passagem de Isaías 29, versículo 13. Os fariseus são chamados de hipócritas por duas razões. Suas ações são meramente exibicionistas e não provinham do coração, e seus ensinamentos não eram de Deus, apenas refletiam a tradição humana. Versículos 10 a 12. As leis relativas à purificação das mãos tinham a ver com pureza ritual e não com medidas sanitárias. Afinal, a lei judaica permitia que a água fosse retirada com recipientes feitos de estrume de vaca. Além disso, ela permitia que a água estivesse tão suja que o gado se recusava a bebê-la. Jesus argumentou que um alimento consumido com as mãos impuras não contamina espiritualmente uma pessoa. As palavras que saem da boca contaminam uma pessoa porque elas mostram a condição pecaminosa do coração. O fato de que os fariseus se escandalizaram com o ensino de Jesus sugere que eles entenderam que Jesus se referia ao discurso hipócrita deles, pois com os lábios eles honravam a Deus, enquanto o coração se negava a adorá-lo. Versículo 13. Os judeus do primeiro século se descreviam como plantação do Senhor. A frase, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, então representa judeus nacionais que nem entendiam nem praticavam a verdadeira justiça. Tal como o joio na parábola, esses impostores seriam arrancados e destruídos. Versículo 14. Mestres judeus, como os fariseus e escribas, se orgulhavam de ser condutores de cegos. Numa inversão irônica, Jesus declarou que os próprios condutores são cegos. Versículos 15 a 20. Jesus ensinou que o coração humano é corrupto por natureza, mas ele também descreveu os seus seguidores como limpos de coração. Disso se conclui que seguir Jesus resulta numa transformação do coração que diminui enormemente nosso amor pelo pecado. Versículos 21 a 28. Ao qualificar a mulher como cananeia,
Mateus a associa aos mais notórios inimigos pagãos de Israel. O papel dela mostra que os gentios podem ser seguidores de Cristo e ser por ele abençoados. O fato de ela empregar o título Filho de Davi indica que ela reconheceu que Jesus era o Messias judaico. Mateus enfatizou a intenção de Jesus de incluir gentios em seu reino, mas também salientou que Jesus concentrou seu ministério terreno nos israelitas que tinham sido abusados por seus líderes espirituais. A comparação da mulher cananeia a um cachorro soa como um insulto racial para os leitores modernos. Entretanto, a palavra cachorrinhos era um diminutivo usado como termo de carinho. Normalmente, a palavra se referia a cães domésticos que dormiam no colo de seus donos. A declaração metafórica de Jesus simplesmente significa que ele tinha uma obrigação maior de servir seus contemporâneos judeus e não que ele desprezasse os gentios. A mulher respondeu que Jesus não precisava negligenciar os judeus ao atender às necessidades dos gentios, assim como não passam fome as crianças quando migalhas que caem de sua mesa são comidas por seus animais de estimação. A atitude de fé humilde dessa mulher gentia permitiu que o ministério de cura de Jesus operasse. Versículos 29 a 31. A localização é aparentemente junto às margens ao norte do Mar da Galileia, ainda em território gentílico. A lista de doenças que Jesus curou faz lembrar a passagem de Isaías 35, versículos 5 e 6, e identifica Jesus como Messias. O louvor do povo ao Deus de Israel mostra que o ministério de Jesus conduzia os gentios ao único Deus verdadeiro. Versículos 32 a 38. Esse milagre é semelhante ao da primeira multiplicação dos pães. Em ambos os casos, Jesus foi movido de compaixão, utilizou pães e peixes e saciou o povo tão completamente que sobrou 7 cestos. A diferença notável é a sua audiência, pois o primeiro milagre foi realizado para israelitas e o segundo foi realizado para gentios. Versículo 39. Magadã é provavelmente a antiga Magdala, na margem noroeste do Mar da Galileia. Agora nós vamos estudar o capítulo 16, versículos 1 a 4 do capítulo 16. Os fariseus e os saduceus discordavam em relação a importantes pontos teológicos e políticos. Eles se uniram apenas por causa de sua oposição conjunta a João Batista e Jesus. Os oponentes de Jesus podiam habilmente ler os sinais para a previsão do tempo, mas não enxergavam os sinais mais óbvios acerca do vindouro reino de Deus, que eram os milagres de Jesus. O contexto de Deuteronômio 32, versículo 5, usa termos meteorológicos como céus, chuva, orvalho e chuvisco. E Moisés, em outras partes, também toma os céus e a terra por testemunhas contra o Israel rebelde. Jesus usou uma ilustração meteorológica a fim de fazer conexão com o texto do Antigo Testamento, em que Moisés censura Israel por rejeitar o Senhor Deus. E com isso, Jesus se equiparou a Deus. Versículos 5 a 12. Os discípulos deveriam ter recolhido as sobras do milagre da alimentação a fim de levar sustento em sua próxima jornada. O fato de deixarem de assim fazer pode ter sido um descuido, mas também pode indicar que esperassem que Jesus realizasse sinais e maravilhas a todo momento. O verbo esqueceram-se no original geralmente envolve descuido intencional. O fermento era uma metáfora para algo aparentemente insignificante que podia ter enorme influência. Ele podia ser usado para indicar influência positiva, mas aqui é usado negativamente. Os fariseus e os saduceus discordavam a respeito de muitas doutrinas. Por essa razão, a referência ao seu ensino comum provavelmente se referia ao seu ceticismo comum em relação a Jesus como Messias. A recordação dos milagres de alimentação operados por Jesus deveria ter sido suficiente para sustentar a fé dos discípulos. Seu constante desejo por milagres comparava-se à exigência dos fariseus e saduceus por um sinal do céu e demonstrava que eles eram pessoas de pequena fé. Versículos 13 a 20. A Cesareia de Filipe era uma cidade no interior localizada a aproximadamente 40 quilômetros ao norte do Mar da Galileia. Ela era o local de adoração de um deus da natureza conhecido como Pan e o lugar de um templo dedicado a César Augusto. O fato de a identidade de Jesus como Messias ter sido anunciada nessa cidade demonstra que o reino de Jesus é superior ao de César
e que ele, Senhor Jesus, é igualmente superior a todos os ídolos e deuses míticos. Muitos contemporâneos de Jesus reconheciam seu papel profético. Herodes suspeitava que ele fosse João Batista ressuscitado. Alguns dos milagres de Jesus eram similares aos de Elias, levando o povo a crer ser ele o cumprimento do prometido retorno de Elias na profecia de Malaquias 4, versículo 5. Embora Mateus tenha chamado Jesus de Cristo, esta é a primeira vez que os discípulos o chamam assim. Pedro usou o título Deus vivo para contrastar o Senhor Deus com divindades pagãs sem vida, tal como o falso deus Pan, que estava representado num templo pagão próximo dali. Simão reconheceu a identidade de Jesus em virtude de uma revelação divina, e por essa razão Jesus o apelidou de Pedro. Embora Mateus tenha anteriormente se referido a Simão como Pedro, esta é a primeira vez no Evangelho em que Jesus o chama de Pedro. Jesus identificou Pedro como a pedra sobre a qual a sua igreja seria estabelecida. A ação de Pedro e dos demais apóstolos, proclamando Jesus como Messias, lançou o fundamento para a igreja. E o fato de Jesus usar a palavra igreja sugere que seus seguidores constituem o novo Israel, o verdadeiro povo de Deus que se submete ao seu domínio real. As chaves constituem um símbolo de autoridade. Pedro recebe a autoridade para admitir a entrada no reino por meio da pregação do evangelho, uma autoridade que é posteriormente concedida a todas as pessoas chamadas para pregar o evangelho. Pedro também tem autoridade para disciplinar e julgar a conduta certa ou errada daqueles que estão no reino, uma autoridade que não é exclusiva de Pedro, mas estendida à igreja como um todo. A declaração de Jesus não quis dizer que Pedro teria maior autoridade que os outros apóstolos, nem quis dizer que ele seria infalível em seu ensino, nem ainda sugeriu algo como um ofício especial para Pedro ou mesmo sucessores para tal ofício. Versículos 21 a 23. Jesus se referiu anteriormente à sua morte e ressurreição, mas aqui ele o fez de maneira mais persistente e clara. Pedro não podia aceitar a advertência porque suas expectativas messiânicas não incluíam um Messias sofredor e executado. A cruz era central aos propósitos de Jesus sobre a terra. Visto que a declaração de Pedro serviu essencialmente de tentação para que Jesus evitasse a cruz, Jesus então o repreendeu. Versículos 24 a 28. Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus, refere-se à marcha da morte do discípulo cristão, que é, de forma simbólica, sentenciada à crucificação por causa de sua decisão de seguir a Cristo, pois o cristão deve estar preparado para dar a vida por Jesus, imitando o caráter e o comportamento de Jesus. A pessoa que rejeita a vontade de Deus e busca, em vez desta, a sua própria vontade para a vida, acaba perdendo eternamente todo o bem terreno que está tentando proteger. A segunda vinda de Cristo, na glória de seu Pai, com os seus anjos, trará juízo às pessoas que escolheram seguir sua própria vontade e trará recompensa somente para quem tomar a sua cruz. A promessa do versículo 28 se refere à transfiguração de Jesus, que prenunciou sua ressurreição e glorificação. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 14 a 16 do livro de Mateus.